A terceira etapa agora é de solucionar o nosso modelo, nós solucionar o problema, achar então uma saída, né? Achar realmente tamanho o tamanho ótimo do conjunto treinamento. Como é que eu faço isso? Aqui eu vou apresentar uma solução. Veja que ao colocar o problema, ao formalizar o problema sem incluir muitos detalhes da solução, eu estou permitindo que várias soluções sejam descobertas. Eu poderia até fazer, por exemplo, pense em fazer uma competição na internet para achar a melhor solução. Você vai receber várias soluções ao seu problema e o que eu vou mostrar aqui é uma delas. Então, uma solução ao problema vai necessitar que a gente defina três coisas. Eu preciso definir o custo da marcação, essa função custo. Eu preciso definir a função qualidade e uma função de utilidade. São as três funções que a gente deixou em aberto na definição, na formalização do nosso problema. Então vamos começar falando um pouco da função de custo. A função de custo, só para simplificar, eu vou dizer que o tamanho é simplesmente o custo é simplesmente o tamanho. Aqui está a nossa definição aqui de custo. Custo é o tamanho em páginas, o que significa que o custo é linear com o tamanho do nosso documento. Okay? Isso é uma suposição simplificadora. Eu não tenho dados para garantir que isso é verdade ou para garantir que essa suposição seja uma boa aproximação da realidade. É uma suposição que eu vou ter que validar mais na frente. Mas como eu estava tomando chopp, criando esse modelo, eu não tinha nenhum dado, eu estava simplesmente iniciando a modelagem, inventando na minha cabeça coisas razoáveis para eu tirar o pé da lama, para começar a história. Agora, tudo isso precisaria ser ainda validado. Então, eu vou usar custo igual ao tamanho e fim de papo. Claro que a gente poderia ter coisas mais complexas. Eu poderia, por exemplo, usar custo como alguma função do tamanho e do tipo do documento, em que tipo podia ser um documento classificado de alguma forma. Mas nessa primeira abordagem, eu vou usar custo igual a tamanho. Lembre que, como temos um passo de validação a ser feito mais na frente, eu posso até errar na minha modelagem aqui, grosseiramente até, e desde que eu possa descobrir o que está acontecendo e consertar mais na frente. Ok, funções de qualidade agora, passando a qualidade, a segunda função que precisamos definir, eu vou falar aqui de duas. Eu vou mostrar a diferença entre as duas. Basicamente a ideia é a seguinte, se eu tiver um modelo muito simples, eu talvez consiga achar uma solução que a gente chama analítica, matemática, ao meu modelo. Mas se eu usar um modelo mais complexo, às vezes para solucioná-lo eu vou ser obrigado a usar uma simulação, que às vezes é necessário. Na computação é muito comum a gente usar simulação para resolver modelos. Mas nesse primeiro passo hoje eu quero uma solução analítica, então eu vou ter que usar uma função muito mais simples. Vamos primeiro ver a função mais complexa, tá? Depois a gente vai ver onde a gente vai bater numa pedra, numa parede, a gente não vai conseguir continuar analiticamente. Vamos lá. Vamos supor que a qualidade da marcação automática seja simplesmente o grau de similaridade do meu documento com o documento de treinamento que é mais similar. Por exemplo, eu tenho um conjunto treinamento e eu tenho um documento D que eu quero marcar automaticamente. Eu vou procurar dentro do conjunto treinamento aquele documento que é mais similar a D, e o grau de similaridade vai ser justamente a qualidade. Por exemplo, se eu achar o melhor documento de treinamento 80% similar ao que eu quero marcar automaticamente, eu digo que eu vou atingir qualidade 80% também. Se eu tiver uma similaridade 95%, então minha qualidade de marcação vai ser 95%. Isso em português é simples de entender. Agora, como é que eu diria isso matematicamente? É isso que você tem que entender aqui, como formalizar as coisas. Então, veja como eu fiz aqui. Eu estou supondo que existe uma função
SIM de similaridade. O que é SIM? Vamos ver aqui, depois a gente volta para essa qualidade. O grau de similaridade entre dois documentos, D1 e D2, onde D1 e D2 pertencem ao D, é dado por sim D1, D2. Então você vê que é simplesmente isso. O sim é uma função que eu suponho que exista, que me dá a similaridade entre dois documentos, D1 e D2. E aqui eu estou dizendo que sim é tal que o valor de sim com quaisquer dois argumentos, está vendo o pontinho aqui? Ponto aqui significa, passando dois argumentos quaisquer, eu terei o valor de similaridade entre 0 e 1. Então, dado que isso é sim, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que se eu pegar o máximo da similaridade, observando todos os documentos que estão no conjunto treinamento, se eu pegar o máximo dessa similaridade, isso vai ser a minha qualidade. Então, é assim que eu formalizei o conceito que eu tinha dito em português na frase anterior, que é que a qualidade da marcação é simplesmente o grau de similaridade com o documento de treinamento que é mais similar ao D. Ok. Isso seria muito bacana se a gente pudesse continuar com essa função de qualidade, mas se você pensa um pouco, eu não tenho como achar essa função máximo. Como é que eu posso continuar com o desenvolvimento matemático e achar, dado um certo conjunto de treinamento que eu não tenho agora nas mãos, ele simplesmente é um conjunto qualquer, como é que eu sei qual é o documento que tem a máxima similaridade e qual seria o valor dessa similaridade? Eu não tenho isso. Eu não tenho esse conjunto. Se eu estivesse simulando, eu teria um conjunto numa certa hora, eu teria um conjunto T e eu conseguiria achar o documento mais similar e continuar. Mas matematicamente falando, eu gostaria de ter uma formulação que não dependesse do que tem dentro dos documentos particulares. É isso que eu vou fazer agora, tá? Eu vou oferecer uma segunda definição. Se você pula mais na frente aqui, vou chegar aqui já já, mas se você pula mais na frente, você vai entender por que eu estou usando uma nova definição. Você está vendo que essa definição de qualidade aqui, ela depende apenas do tamanho do conjunto T, do tamanho do conjunto D, mas não o que tem dentro desses conjuntos. E é por isso que eu estou usando essa função. Não que ela seja particularmente crível, mas eu queria, tomando meu chopp, continuar com o desenvolvimento matemático, então eu fiz o seguinte. A minha definição é o seguinte: se eu definir a qualidade como sendo a probabilidade de o documento mais similar a D estar em T, então eu teria o seguinte. Olha só o que eu estou dizendo aqui. Matematicamente eu estou dizendo o seguinte. Argmax, tá vendo aqui o argmax? É diferente de max, por quê? Max é o que vai me dar o máximo do argumento. Qual é a similaridade máxima? Mas argmax me diz qual é o argumento X que vai me dar o máximo aqui. Quer dizer, eu ainda quero o máximo aqui, mas o resultado de argmax é o próprio argumento X que me deu, que resultou naquele máximo. Então, o documento mais similar a D, o que eu estou dizendo aqui? Esse negócio todinho aqui, tudo que eu estou mostrando aqui, tudo isso daqui, deixa eu colocar aqui, tudo isso significa, na realidade, qual é o documento de T, aliás, de D, né, que é mais similar ao Dzinho, sem ser o próprio Dzinho, claro. Então, pausa o vídeo e tenha certeza que você entende que matematicamente isso é a formalização do conceito de qual é o documento mais similar a D. Bom, depois você continua e eu vou fazer mais uma suposição simplificadora aqui para poder chegar ao valor ou à expressão de qualidade, que é o seguinte. Se todos os documentos, se os documentos presentes em T de treinamento forem escolhidos de forma aleatória e independente, significa que ao montar o meu documento de treinamento, se eu estiver pescando do conjunto Dzão para montar o conjunto T, se eu estiver pegando documentos aleatórios,
Então, a probabilidade de eu ter o documento mais similar a D dentro do documento, dentro do conjunto T, vai ser simplesmente o tamanho dos documentos, a relação do tamanho dos conjuntos. Então, se, por exemplo, o conjunto T, se o conjunto T aqui, o conjunto T tiver tamanho 1/3 do D, então eu devo ter uma probabilidade de 1/3 de achar o documento mais similar ao que eu estou tentando marcar dentro de T, e, portanto, a minha qualidade, eu estou dizendo que vai ser igual a essa probabilidade, que é 1/3. Muito bem. Por que o -1 aqui? Você pode pensar um pouco por que tem o -1, você vai, eu tenho certeza, chegar a uma conclusão sobre por que eu coloquei -1 aí dentro. Beleza. Então, se eu definir agora a qualidade dessa forma, que eu acho uma definição muito simples e é por isso que eu escolhi, porque eu vou poder continuar meu desenvolvimento matemático sem usar um simulador, eu tenho agora qualidade em função apenas do tamanho dos conjuntos e não mais do conteúdo desses conjuntos. Então, eu posso plugar agora essa definição, dentro da minha definição de qualidade média, e eu vou, depois de simplificar, eu vou ter que a qualidade média é simplesmente este valor aqui. Ok. Claro que você pode pausar o vídeo em qualquer momento para parar, pensar um pouco, para ver se o que eu estou dizendo faz sentido. Muito bem. Agora falta a nossa terceira função, que é a função de utilidade. Nossa função de utilidade, você lembra que ela tem dois parâmetros, ela tem parâmetros C e Q, porque o meu decisor ele vai ter um grau de felicidade que depende de quanto custam as coisas, o custo da marcação e a qualidade que eu vou obter. Esses parâmetros não são independentes, porque quando um aumenta, quando o custo aumenta, eu marco mais, a qualidade também aumenta e tende a aumentar, e portanto tem uma relação entre os dois. Ok. O que eu vou fazer agora? Eu vou inventar uma nova função que é um pouco mais útil. Eu gostaria primeiro que minha função de custo ela andasse em sentido contrário à qualidade. Eu quero ter uma coisa que quando eu tenho mais de um, tenho menos do outro. Quando eu tenho mais qualidade, agora eu tenho mais custo, mas eu quero transformar esse custo numa outra coisa que eu vou chamar de complemento normalizado de custo. O complemento normalizado do custo. Que quando a qualidade aumenta, esse negócio vai baixar, ok? Ele vai andar em sentido contrário. Quando tem mais de um, tem menos do outro. Eu quero isso, vocês vão ver por que já já. Então, se eu pegar o meu custo de marcação, que é C, meu custo de marcação é C de T. Se eu dividir por C de D, eu vou ter um percentual, basicamente. Quanto é o custo da minha marcação manual em relação ao custo total se eu marcasse todo mundo. E se eu fizer 1 menos isso, eu vou ter aqui um que eu chamo de P, que é simplesmente um número entre 0 e 1, mas que anda em sentido contrário à qualidade. Quando a qualidade vai aumentando, o meu P vai diminuindo. E com isso, agora eu posso achar uma função que eu posso bolar uma função que eu chamo utilidade P. Tá vendo que eu coloquei um Pzinho bem aqui, coloquei um Pzinho para dizer utilidade de P é função não de C, mas de P, ok? Então, utilidade de P é uma função que depende de dois parâmetros, quando um cresce, o outro decresce, o que significa, por exemplo, imagine, quando você tem, vamos supor que você possa ter dentro de um saco 5 frutas, e você pode colocar até 5, você pode colocar quantas maçãs você queira e quantas bananas você queira. Mas o total é 5. Então, se você é uma pessoa que gosta mais de maçã, você vai colocar mais maçã, mas você vai ter que colocar menos banana. E se você coloca mais de bananas, você vai ter que diminuir o número de maçãs. Então, é por isso que eu estou falando desse P, que diminui quando o Q aumenta, porque eu quero usar uma função que é muito conhecida, que tem a ver com
esse trade-off de quando você quer mais de um, perde do outro. Tem uma função muito famosa chamada função de Cobb-Douglas, que a gente vai ver já já, que faz exatamente, que representa esse negócio aqui, esse trade-off entre as duas coisas. Então, a função Cobb-Douglas é essa daqui. A função Cobb-Douglas é simplesmente entre, vamos supor que P seja, P é maçã, Q é laranja, é banana, então você pega o número que você tem de uma das coisas elevado a alfa, vezes o que você tem do outro, as bananas, por exemplo, elevado a 1 menos alfa, onde alfa é um parâmetro entre 0 e 1, e é um botão que você pode girar para dar mais preferência a maçã ou mais preferência a banana. Então aqui você pode dar mais preferência a P ou mais preferência a Q. Você pode gostar de custo baixo, o que significa alfa perto de 1, ou então você pode gostar mais de qualidade mais alta e um custo mais alto, mesmo topando um custo mais alto, colocando um alfa mais perto de 0. Plugando isso de volta no na minha função de utilidade, eu vou ter agora o seguinte, eu vou ter essa formulação aqui de utilidade. A utilidade vai ser P, que é isso daqui entre parênteses elevado a alfa. Isso aqui é meu custo complementar total, vezes a minha qualidade média elevada a 1 menos alfa. Isso, portanto, é a minha utilidade. E agora eu estou basicamente perto do fim. Eu quero agora, lembra que meu problema é de otimizar a utilidade. Então, para otimizar a utilidade, eu simplesmente posso dizer que meu T ótimo, que é a solução do meu problema, o meu T ótimo é o valor de T tal que a derivada da utilidade com respeito ao tamanho de T seja igual a 0. Você deve lembrar do seu cálculo, seu curso de cálculo básico, que você acha o mínimo ou o máximo colocando a primeira derivada igual a 0. Então, se eu fizer isso agora, eu terei, portanto, achado o meu T ótimo, e isso é o final do desenvolvimento matemático da solução do meu modelo.